Perfeito. Deixa eu ver se vai aqui, se muda da tela. Não muda agora. Ai, Jesus. Olha, esse Google Meet, ele tem... Agora muda. Pronto. Mas aí eu não vejo mais ninguém. Então, voltando. Reciprocidade, ela vem do latim. Do latim reciprotas. Reciprocitas. E quer dizer mover-se de um lado para o outro. Quando a gente fala em mover-se de um lado para o outro, é aquela famosa frase do dar e receber. Se a gente for entrar mais ainda profundamente na palavra reciprocidade, quando a gente pega a sílaba ali, ó, o ré, a gente está dizendo para trás, ou de novo. Quando a gente fala, pega ali a sílaba, o pró, a gente fala para frente. Então, esse contexto da reciprocidade de mover-se de um lado para o outro é exatamente o que aconteceu nessa história de Ana com Joana. Quando você tem um ato com alguém, você automaticamente ativa o gatilho da reciprocidade na pessoa, seja ele bom ou seja ele ruim. Ok? Seja ele bom ou seja ele ruim. Vamos entrar mais ainda a fundo nessa questão? A gente vem para essa parte aqui. Quando a reciprocidade chega, ela é... O que acontece na nossa mente, né? Primeiro de tudo que vocês precisam entender que a reciprocidade é considerada um fenômeno social e psicológico. Social e psicológico. Social porque mexe com todas as partes de uma sociedade, então você já vê aí que nessa história mexeu com uma questão de saúde, mexeu com uma questão social, e aí logo depois a gente já mexe também com a psicologia, que é exatamente quando a gente ativa ali partes do cérebro. Então, quando a reciprocidade chega para alguém, a gente ativa 3 partes do nosso cérebro. 3 partes. Dessas 3 partes, é um sistema em si que a gente ativa, e aí nesse sistema, a primeira coisa que acontece é a liberação da dopamina. Vocês sabem que dopamina deixa a gente o quê? Feliz, alegre, contente, querendo se mover, querendo se mexer, querendo fazer e realizar. Então, já libera aí a dopamina. Opa! Quando liberou a dopamina, automaticamente a gente ativa um sistema de recompensa dentro do nosso organismo. E o sistema de recompensa é aquele exatamente, eu dei, alguém me deu, eu recebi, eu fui recompensado. E agora eu preciso retribuir por isso. E aí também ativa as nossas emoções e ativa as nossas memórias. Então, toda vez que a gente tem o ato de reciprocidade, pensa aí agora. Faz esse exercício agora. Quando a gente ativa o campo das emoções e das memórias, com certeza, absoluta certeza, você vai lembrar de algum episódio que você fala assim, caraca, essa pessoa foi tão boa comigo que eu queria retribuir isso a ela. Eu queria, de alguma maneira, fazer com que ela se sentisse também privilegiada, se sentisse amada, se sentisse agradecida pelo que ela fez. Então, você sempre fica na memória. Quando Ana repete 1000 vezes que quem me curou foi fulana, quem fez alguma coisa foi fulana, meu tratamento todo quem me ajudou foi fulana. Automaticamente a gente já viu o quê? As memórias. Então aquilo fica na memória daquela pessoa o tempo todo. Ali, ó, voltando, porque ela mexeu com uma emoção. Seja ela boa ou ruim, lembrando disso. Mas ela mexeu com emoção. E aquela emoção liberou dopamina, liberou felicidade. Consequentemente, ativou 3 áreas do cérebro dela que fizeram com que ela ficasse o quê? Feliz, eufórica e ficasse contagiada com aquilo dali. Então, a reciprocidade é uma ação. A reciprocidade é uma ação. E essa ação, ela retorna. E ela é correspondida. Então, por isso, esse símbolo do vai e do vem. A ação, ela retorna para você e, consequentemente, ela vai fazer o quê? Ela é correspondida. E aí é correspondido por todo esse sistema aqui que vocês acabaram de ver. Eu quero que vocês também consigam olhar para isso dessa maneira neurológica. E eu quero que vocês comecem a também pensar em alguns outros exemplos.
E aí depois a gente vai entrar no campo de Mary Kay. Eu acho que, inclusive, só dessa explicação neuropsicológica aqui, a gente já entendeu o formato de negócio Mary Kay. A gente já entendeu, inclusive, o início da frase, o início do nosso treinamento, que eu disse assim, vocês vão descobrir por que tem gente que vende, por que tem gente que não vende, vocês vão descobrir por que tem gente que inicia, por que tem gente que não inicia, vocês vão descobrir por que tem gente que diretora tem resultado e diretora tem pouco resultado. Hoje vocês vão entender toda a questão psicossocial neurológica da reciprocidade. Então, eu quero que vocês pensem na história da humanidade. Pode abrir também o microfone para falar. Na história da humanidade, uma pessoa que teve o maior ações de reciprocidade, ok? Posso chamar assim ações de reciprocidade? Posso. Do mundo, da história. E conseguiu ativar em mais gente a reciprocidade. Jesus Cristo. Já pegaram de cara o exemplo. Jesus Cristo. E aqui, eu estou falando exatamente, a gente está pegando a questão da reciprocidade. Gente, quando a gente vai pegar a história de Jesus Cristo, quando Jesus passa pela sua vida a cuidar dos enfermos, a cuidar de gente, a fazer milagres por onde passava, ele exatamente estava ativando de maneira inconsciente nas pessoas a questão da reciprocidade. Por quê? As pessoas começavam a ter benefícios através do que ele fazia, de atravessar o mar, de curar os enfermos, de fazer com que paralítico andasse, de tornar a visão para a pessoas de novo. E elas começaram a olhar aquilo dali com o olhar de, ativando o campo neurológico da onde? Da dopamina, na felicidade, das emoções por ser grato de alguma maneira. Gente, olha só, deixa eu só abrir um parênteses. A reciprocidade é um imã de gratidão. Anota essa frase. A reciprocidade é um imã de gratidão. A reciprocidade é o maior ativador de gratidão das pessoas. Tá? Fechei parêntese. Então, ativava o campo da emoção ali e ativava a memória. Se ele fez isso por mim, o que eu posso fazer por ele? E a única coisa que ele pediu para as pessoas foi que levassem o quê? Levassem a história, levassem a vida e levassem o evangelho para outras pessoas. Para que nunca esquecessem de tudo aquilo que foi feito em nome de Deus. E aí, com isso, Jesus Cristo ele começa a ter uma legião de pessoas que fazem o quê? Que são gratos e que fazem apenas o que ele pediu. São recíprocos a ele e começam a fazer o quê? E começam a fazer o que ele pediu. E começam a falar dele. E começam a falar da história dele. E começam a falar do que ele fez. Começam a falar dos seus milagres para todas as pessoas. Então, um dos principais... Posso usar esse termo de vendedores? Não gosto muito de falar vendedores, não. Mas um dos principais agentes, pronto, falei a palavra certa. Um dos principais agentes da reciprocidade. Dos que ensinou o que era reciprocidade, o que plantou a sementinha da reciprocidade na gente, que ensinou pra gente o que era o significado, foi Jesus Cristo. Eu quero que vocês comecem também a enxergar de uma maneira diferente isso daqui. A política. Quando a gente fala sobre política, eu não estou falando sobre A, sobre B, sobre direita, sobre esquerda, sobre nada disso. Mas eu estou dizendo que um dos principais ativos que fazem, um dos principais movimentos que fazem ativar a reciprocidade nas pessoas é a política. Quando a gente fala sobre política, a gente está falando sobre o quê? A gente está falando sobre um elo, uma ligação de algo que você acredita. E aí, quando o político ele começa a fazer as promessas de acordo com o que ele acredita ou que ele precisa vender para você, que é um benefício, você começa a se conectar com aquilo dali. E quando ele faz a primeira ação dele, por exemplo, político de tal cidade abaixou a passagem era R$7, o político abaixou para 5. Aí você olha aquilo dali e fala assim, é um bom político. Aí vai lá e ele fez e também fez mais
20 creches na gestão dele dentro da cidade. E aí você vai lá, pegou seu filho, que era uma de escola pública, de uma escola particular, e colocou na creche pública que tem a mesma qualidade da escola, da creche particular. Opa, aquilo dali você já fala assim, é ele é bom, tem que fazer algo por ele. O que você faz por ele? Vota. O que você faz por ele? Campanha na internet, na rede social, falando que era o melhor político de todos, que a vida melhorou depois que ele chegou no poder. Então, ele ativou em você, de forma consciente ou inconsciente, a reciprocidade. E aí você, por ter sentido que ele fez algo por você, você vai lá e faz o quê? Eu vou lá e vou votar nele, e vou fazer campanha nele, e se precisar ir pra rua pra passeata, e se precisar sei lá o quê, e se precisar eu tá fazendo qualquer coisa, se precisar eu discutir no Natal, acabar com o Natal da família por conta do meu político favorito, eu vou fazer. Isso é mais um exemplo de reciprocidade. E aí, eu vou falar de um exemplo até meu também, um exemplo cotidiano meu. Essa semana agora, 3 exemplos pra gente finalizar. Essa semana agora, mês passado, na verdade, uma cliente, não é cliente de Mary Kay, uma cliente de consultoria minha, que eu presto serviço para ela basicamente o ano todo, ela pegou, gente, pasmem, fofoca. Ela pegou no final do ano, assim, dia 10, dia 15, eu tava num evento junto com ela falou assim, qual é seu Pix? Aí eu falei assim, não, meu Pix é o Pix de trabalho, tanto. Aí ela, não, quero seu Pix pessoal. Aí eu falei assim, meu Pix pessoal é esse. Aí ela falou assim, tá bom, daqui a pouco, meu amor, morram de inveja. Quando eu abro minha conta pessoal, ela tinha depositado na minha conta pessoal R$1.000. Eu olhei e eu falei assim, por quê? Aí ela, presente de Natal e presente de Ano Novo e seu aniversário, porque você faz muito por mim. Eu olhei assim, claro que eu não ia falar assim, devolve, não precisava. Aprenda, isso daqui é ensinamento de mentalidade próspera. Muito obrigado pelo seu presente. Vou usar com muita sabedoria. Nem, não precisava, falsa modéstia. Saiba receber do próximo. Muito obrigado pelo seu presente. Vou usar com sabedoria. Meu amor, aqueles R$1.000 fizeram uma diferença no final do ano. Mas foi maravilhoso. E isso foi o quê? Reciprocidade ativa. Reciprocidade ativa. Eu vou sair daqui dos slides, vou parar a transmissão dos slides, que eu quero ver vocês. Porque agora a gente vai entrar, sabe quem? Mary Kay. Parou a transmissão? Parou, já voltei? Tô na tela? Tô na tela? Beleza. Gente, agora, de tudo isso que eu falei, o que a gente costurou que vocês entenderam sobre tudo isso que eu falei? Já falei a palavra reciprocidade 1000 vezes. Já falei ela 300 mil vezes. Já mostrei para vocês que o caminho do nosso negócio é a reciprocidade. E aí, eu quero que vocês entendam agora, eu quero que vocês pensem junto comigo. O modelo de negócio da Mary Kay. O negócio que foi criado por Mary Kay Ash lá em Dallas, em 1963. Qual é a principal ferramenta que ela utiliza nas demonstrações? Reciprocidade. Qual a maior ferramenta que ela usa na sessão de dados com a pele? Reciprocidade. Qual é a maior ferramenta que ela usa num treinamento? Que ela dava treinamentos? Reciprocidade. Qual é a maior ferramenta que ela usa quando ela recebia as diretoras nacionais lá no escritório dela, em Dallas, na sala dela, e fazia bolo para as diretoras nacionais, recebendo na sala dela? A própria dona da empresa fazendo o bolo que ela fez, fazendo os bolinhos de chuva que ela fazia, com a receita dela, para dar para as diretoras nacionais, as diretoras dela. Reciprocidade. E aí, quando a gente enxerga com esses olhos, o que a gente, eu, Miguel, diretor, você consultora, você líder, você diretora, o que você precisa ativar nas suas clientes, o que você precisa ativar nas pessoas que você lidar, o que você precisa ativar nas suas consultoras, o que você precisa ativar nas suas diretoras,
para que, consequentemente, elas queiram criar essa via de mão dupla com você. Esse dar e receber. É a reciprocidade. Quando a gente fala sobre fazer algo pelo outro, a gente geralmente é egoísta. Porque a gente sempre ouviu na nossa infância, sempre ouviu, né, no nosso dia a dia, visualizou das pessoas que cada um tem que fazer o seu. Quem já ouviu essa frase? Eu faço a minha parte e você faz a sua. Você trouxa para os outros montar nas minhas costas? Já ouviram essas frases? Vocês já ouviram essas frases? E aí, com o tempo, você começa a fazer o quê? Você começa a se tornar aquela pessoa que vou fazer o meu. Se o outro quiser, ele faça o dele. Ah, não vou ser trouxa para os outros? Não vou abrir. Essa, então, nem se fala. Se tiver criança na sala, tira. Não vou abrir a perna para os outros. Para os outros sentar? Para os outros deitar e rolar em cima de mim? Quantas vezes vocês já escutaram isso? E aí, quando a gente pega um negócio, modelo Mary Kay, que ele é ativado pela reciprocidade, o que a gente faz? A gente faz o básico. E o básico é uma demonstração. Só demonstrar. Uma entrevista de iniciação. Só falar do negócio. Uma consultora. Ouvir ela pela metade. E aí, a gente não consegue acessar esse campo que é tão necessário para a venda. O maior gatilho de venda da história da face da Terra da humanidade é a reciprocidade. Quando você é consultora, quando você está numa sessão, se você não ativou o gatilho da reciprocidade na cliente, consequentemente a venda não veio. Se você não ativou naquela potencial iniciada, preciso fazer algo por ela também. Eu preciso corresponder, porque a reciprocidade é corresponder, no final das contas. Corresponder para essa menina que está aqui na minha frente, para esse garoto que está na minha frente aqui. O que ele fez por mim, consequentemente, o início não vem. Quando você acaba não fazendo com que aquela pessoa, aquela consultora, ela sinta que, tipo assim, caraca, fulana fez tanto por mim, tem que fazer algo por ela. Ah, eu vou fazer eu vou fazer um pedido porque fulana é boa demais, porque fulana me ajuda. Eu vou vender. Eu tava falando com a Andrea hoje, uma frase que é o seguinte, não adianta, gente, fazer Mary Kay e falar assim, eu tô feliz, eu tô motivada para esse ano de 2026. Eu desejo que todas vocês tenham tesão de fazer Mary Kay. Essa é a palavra certa. Tesão de fazer Mary Kay. Sabe por quê? Porque você pode estar animada, você pode estar contente. Você pode estar, eu tô com vontade. Eu tô com vontade. E aí, você chega lá e fala assim, mas enfim, eu quero ganhar dinheiro. Mas, ter que ficar ouvindo consultora. E ter que ficar indo com bolsa pesada vender para cliente. Tendo que fazer entrevista e ficar ouvindo não. O tesão de fazer um negócio Mary Kay faz com que você tenha essa intensidade. A palavra certa nesse momento é intensidade. Eu desejo que vocês tenham muito isso. Aí a Michelle acabou de falar assim, como eu ativo a reciprocidade numa cliente, numa pessoa. Eu vou mostrar um áudio. Para exemplificar mais ainda. Então tá bom. Espera aí. Passou o botão da lua? Assim, na verdade, não tem maquiagem. É porque assim, na verdade, não tem maquiagem. Olha só. Uma cliente chegou por indicação para mim e... Olha esse áudio. Eu nem sei maquiar direito, porque como... Não sei se você sabe que a gente que é copeira, a gente não pode trabalhar maquiada, né, com nada. Então, ao longo do tempo, eu tenho 11 anos nessa profissão, eu acabei perdendo a vaidade. Então, não tenho sombra, uma base, não sei qual é a base que combina com a minha pele. Aí eu queria saber se tem um dia que você esteja aqui no hospital, que aí eu chegaria mais cedo para você poder me orientar, se você pudesse me ajudar.
para começar a comprar umas coisinhas, umas bases, umas coisas assim, sabe, que eu não tenho. Você viu a abordagem da cliente, né? Deu para ouvir, né? Aí para vocês, botei microfone. Ela falou que não usa nada porque ela é copeira e ela nunca usou, há anos que ela trabalha nessa profissão e ela não usa, não tem nada. Como é que eu vou ativar o gatilho da reciprocidade nela? Meu bem, ela já me deu todas as ferramentas possíveis, ela já falou tudo que ela quer, ela já falou tudo que ela precisa. Não é que eu vou lá vender para ela. Eu vou ensinar essa mulher a se cuidar, porque há 10 anos ela não se cuida. Eu vou ensinar essa mulher a passar uma base direito, porque há 10 anos ela não passa. Eu vou ensinar essa mulher a passar uma sombra. E aí, consequentemente, quando eu ensino essa mulher a fazer tudo isso, ela vai ativar nela uma emoção, ela vai ficar feliz, dopaminada, ela vai ativar a emoção nela e o campo da memória. Ela vai me vender para todo mundo. Ela vai falar para todo mundo que eu ensinei ela a fazer. Ela, consequentemente, vai ficar emocionada porque ela nunca soube fazer, ela aprendeu a fazer. É isso. Gente, para falar o português claro, a nossa demonstração é o principal ativador do gatilho, do gatilho da reciprocidade. A nossa demonstração é o principal ativador do gatilho da reciprocidade. Se você demonstra nela, se interessa pelo que ela quer, se interessa pelo que ela está sentindo, se mostra interessada pelo que ela quer passar para você e resolve aquilo dali para ela, da sua maneira como consultora, da sua maneira como uma profissional da área da beleza, com seus produtos, com o que você tem, consequentemente, aquela mulher vai se sentir tão bem, mas tão bem, que ela vai ativar o cartão, ela vai comprar o produto, ela vai querer ter os produtos, o que você tem. Como uma nova consultora, se a nova consultora, a pessoa que está ali para iniciar, você ouviu aquela pessoa, pegou aquela insegurança, fez algo por ela, fez algo para contornar aquela insegurança, fez uma demonstração junto com ela, foi com ela até algum lugar, deu ali um treinamento que seja para ela tirar a insegurança dela. Automaticamente você ativa a dopamina porque ela ficou feliz, você ativa o campo da emoção dela, felicidade, você vai lá e ativa a memória dela. Quando a gente pega uma consultora, nós diretores, ensinamos ela a fazer uma coisa que ela não sabe. Ensinamos, a pessoa vai lá, ela nunca vendeu nada na vida, você vai lá e ensina ela a vender. E ela consegue realizar a primeira venda. Que ela fala assim, Diri, eu vendi R$2.000, Diri, eu vendi R$500. Você ativou ali a dopamina, você ativou o campo da emoção e o campo da memória. Ela sempre vai querer te retribuir por algo. Ela sempre vai querer fazer com que você se sinta também especial por ter feito ela se sentir capaz e especial. O que eu quero falar para vocês é que no maior gatilho de vendas da história, o maior gatilho de vendas da história da humanidade não é persuasão, o maior gatilho de vendas não é escassez, o maior gatilho de vendas não é técnica disso, daquilo, técnica do contraste, não é. É você ativar na pessoa a reciprocidade. É você ativar o sentimento de troca. Ele fez algo por mim, ela fez algo por mim, agora eu preciso fazer algo por ela. Esse é o principal. Se vocês entenderem isso, o ano de 2026 de vocês vai ser daqueles que você não vai dar conta de atender cliente, não vai dar conta de vender sozinha, vai ter um monte de iniciada porque você ativou isso nas pessoas. O caminho para que vocês consigam obter o resultado de vocês é que toda pessoa que esteja de frente para você, diante de você, você pergunte. Ela me deu a atenção dela. Como eu posso ser recíproco com ela? Meu, acabou. Se a pessoa está diante de você, se a pessoa parou para sentar com você, se a pessoa parou para tomar um café, se a pessoa quer ouvir o teu negócio, se a pessoa quer conhecer um produto, se a pessoa... Ela parou para me dar a atenção dela. Como eu posso ser recíproco com ela agora? Já tem a resposta. Resolvendo a questão que ela vai me trazer. Resolvendo um conflito, resolvendo a ausência de alguma questão, resolvendo a carência de algo, resolvendo a dúvida, a incerteza de algo, seja de um produto ou seja de
algum treinamento, algum ensinamento. Toda vez que eu ensino para vocês alguma coisa, por exemplo, a Tânia, assim que eu cheguei na reunião, ela já falou para mim, seus treinamentos são maravilhosos, são incríveis, são... esqueci até a palavra que ela usou agora. Gente, eu esqueci, tô com a palavra na ponta da língua. A primeira coisa que ela fez. Ou seja, ela já agradeceu da maneira dela, ela já fez ali a roda girar no você vai dar um treinamento que eu sei que é incrível, eu já vou te agradecer por isso. Entende? Gente, não sei se eu tô... Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Vocês estão acompanhando meu raciocínio? Ou se eu tô Miguel, indo muito longe? Fala, Lilia. desculpa, gente, eu tô muito gripada, muito mesmo, não Tô vou vendo nem a abrir voz. câmera. Eu super acompanhei, adorei que você linkou aí. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas me perguntam, mas como você foi tão rápido quando você entrou? Se você não sabia nada, se você não conhecia muita gente, você era tímida, você isso, nunca tinha vendido, né? E era isso. Eu entendi que eu tinha que botar produto no rosto da cliente e ela automaticamente, por reciprocidade, ela comprava. Ela pensava assim, caramba, ela não perdeu o tempo dela, né? Vou comprar alguma coisa para ajudar. Já que eu gostei, eu vou comprar. E a gente tem o melhor produto. E aí, para concluir, esses dias eu fui na casa de uma amiga, né? Que ela queria uma base. Olha isso. E aí eu fui na casa dela e falei assim, vou levar tudo, faço a limpezinha de pele, tudo que a gente ensina para vocês, né? Aquela coisa express. Aquele momento era só meu e dela. Eu limpei, hidratei, área dos olhos, botei o corretivo, base e tal. No final, ela comprou R$ 500. Aí, quando eu tava saindo da casa dela, eu fui lá vender uma base. Ela falou assim, ô Lili, e se você vai na casa da pessoa assim, ela não compra nada? Já aconteceu com você? Aí eu falei, você deixaria eu sair da sua casa sem ter comprado nada? Aí eu joguei para ela. Então, assim, é impossível, ela mesma falou, porque os produtos são bons. O meu tempo foi todo para deixar ela linda, ela ficou linda. As pessoas tiram foto, trocam foto do perfil. Então, assim, o que você falou, adorei, adorei a aula. É uma aula de visão, tá? E eu adorei. Eu espero que as meninas tenham entendido a grandeza dessa atitude. Porque a gente fala sempre assim, de fazer algo para o outro, Eu né? só, Pode eu só falar. entendi aquela frase, Lili. Tira o cifrão do olho, depois que eu estudei isso. É isso, entende? É exatamente isso, gente. Porque você Quando pode. você... Aquela frase, aquela bendita frase assim, que todo mundo fala, eu não entendia. Ai, tira o cifrão do olho que ele vai pro seu bolso, né? Aí eu ficava assim, que merda. De verdade, que merda. O cifrão tem que estar no olho mesmo, porra. Assim, bem português rachado. Tem que estar no olho, porque tem sangue no olho, sei lá. Sabe aquela coisa de vendedor? De que, tipo assim, tem que ter atitude? E depois eu fui entender que quando o tirar o cifrão do olho é você olhar para aquela pessoa que está diante de você, pensando como eu posso ativar a reciprocidade nela. Que ela se sinta tão bem ao ponto de que ela deseje de uma forma de uma via de mão dupla, que eu resolvi um problema dela, que eu fiz com que ela se sentisse bem, que eu fiz com que ela tivesse uma autoestima melhor, que eu fiz com que ela, depois de 10 anos, voltasse a usar algo que ela gostasse, se sentisse bela e confortável. Como ela pode retornar isso de alguma maneira para mim? E aí o retorno, gente, esse retorno, claro que vai ser um retorno que, de repente, pode ser uma venda, pode ser um início, pode ser uma indicação. O retorno pode ser infinitos. Pode ser uma empresa que ela vai fechar para você, pode ser qualquer coisa. Mas, de alguma maneira, você ganhar com isso. De alguma maneira, isso retornar para você. Então, o que eu quero falar com vocês no final das contas é o seguinte: aquela forma mecânica e metódica de fazer Mary Kay, consequentemente, não funciona. Ela é vazia, ela é vaga, ela é pouca. Aquela revista engessada que você mostra com a intenção de que ela compre algo,
sem que ela tenha retorno nenhum, não funciona. A principal forma é você conseguir ativar esse gatilho nela. É você olhar... Pode falar, Andréia. Essa reciprocidade, ela vem através dos relacionamentos e, o mais importante, através da empatia, né? Se você não consegue ser uma pessoa empática com as pessoas que estão ao seu redor, dificilmente você vai ativar esse gatilho da reciprocidade. Então, quando a gente fala de não ter o cifrão nos olhos, né? Que o nosso objetivo naquele momento é o atendimento de excelência, é ativar a empatia com a sua cliente em relação a você, ela se sentir feliz, ela se sentir cuidada, ela se sentir tratada. As coisas, às vezes, a gente falando dessa forma, pode parecer que é o interesse. Não é um interesse, é intencional? É intencional, porque você vai para fazer o seu melhor. E o seu melhor tem a ver com esse comportamento empático que você deve ter com a sua cliente, né? Então, você está ali dando o seu melhor. As consequências, elas vão surgir naturalmente, através desse movimento que você iniciou, né? Desde o momento em que você fez e deu o seu melhor naquele momento. Então, esse número que você sonha em vender, né, ele vai acontecer, tá? Eu, por exemplo, eu tenho exemplos assim, eu já saí da minha casa para ir a Maricá levar uma base. E tá tudo bem. Naquele momento foi uma base. Posteriormente, surgiram inúmeras situações, né? A base se transformou em pedidão, em indicação, e etc, etc, etc. Mas o que a gente precisa ter como empreendedor é uma visão macro do nosso negócio, né? É abrir a mente, abrir a visão e não se prender ao pequeno, né? Eu já vi consultoras sendo extremamente rudes com o cliente. Eu já vi consultora dando fora em cliente. Eu já vi consultora falando de uma forma ríspida com o cliente. O que vai acontecer? Vai vender naquele momento e acabou. E vender, porque não vai ter a reciprocidade, não vai ter empatia com a sua cliente. Ativa uma memória ruim na cliente. Quantas vezes, de repente, você compra no iFood, um exemplo genérico, você compra no iFood, tem um péssimo atendimento, aquela coisa não vem do jeito que você esperava, não corresponde ao que você esperava, você faz o quê? Nunca mais eu compro. Ativou qual campo ativou qual parte cerebral? Memória. Loja, Miguel, quantas vezes você vai a uma loja e o atendimento foi assim, péssimo, a pessoa olhou para você, sabe, de um jeito, né, totalmente... Você quebra a relação. Não e aí, criou. olha que interessante. Olha que interessante do nosso negócio. O nosso negócio, então, assim, para costurar o final, tem até 2 slides aqui, mas eu nem vou passar mais, que é a foto da Mary Kay. Gente, 2026. 2026 é ano... Você quer ativar, assim, esse gatilho da melhor maneira possível em todos os seus clientes? Demonstra. Não estou falando para fazer sessão. Demonstra, 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 demonstra. Se você quer uma coisa para 2026, é demonstração. Se você quer uma coisa que tem que fazer, que tem que estar no teu script, é demonstração. Concordo, Miguel. Demonstração. Isso vai fazer com que você faça com que as pessoas se sintam amadas, seguras, porque cliente segura a compra, entendeu? Você vai começar a ganhar experiência, horas de voo, ou horas de sessão, vamos dizer assim. Quanto mais tempo de demonstração você faz, mais experiência você tem. E o melhor disso, quando você ativa a memória nessa cliente, automaticamente a primeira pessoa que vem à cabeça quando o assunto é relacionado a cosmético é você. Então, isso é o conjunto total dessa costura da reciprocidade. Eu queria, claro, condicionar vocês a histórias que fossem fora de Mary Kay, para que vocês tivessem um campo de ideias diferente, para que vocês pudessem pegar histórias e amarrar de maneiras diferentes, mas dentro do nosso negócio, o maior ativador de reciprocidade é a demonstração. E demonstrar, não estou falando só sobre produto. Demonstrar, por exemplo, é quando você leva uma consultora sua nova para ver como se faz uma sessão, para ir numa reunião de unidade, para ir num treinamento, para fazer um atendimento junto com você. Isso também é uma demonstração. Uma demonstração do trabalho.
Esse é o caminho. Gente, eu vou abrir agora para perguntas. Eu tenho... Há muito tempo? Gente, ainda tem 5 minutos. Vou abrir agora para perguntas, porque às vezes, eu, sinceramente, quando o treinamento é muito profundo, eu fico meio babaca. Meio babaca, olha só a palavra péssima. Eu fico meio assim, nunca pensei nisso. Aí eu fico assim, ó, sabe? Pensando. Então, pode ser que pode ter aparecido alguma dúvida em vocês, algum pensamento diferente, e se vocês quiserem compartilhar, agora é momento, aberto aqui, microfone para quem quiser. Agora, menina Andréia, Lili já falaram, se quiser falar mais também, aqui é nosso momento. Eu quero falar. Ai, Como Toninha, sempre. não dormiu, Toninha? Hã? Não dormiu, dormi. Toninha? Olha só, hein? Você me prendeu. Ainda estou aqui com o consultor Mary Kay do meu lado, escutando e amando toda essa palestra. Ai, que bom, fico feliz. É. Muito bom, Paulo, Miguel, gostei. Obrigado. Mas olha, só rapidinho, uma experiência minha muito interessante que vem de encontro a essa sua palestra da reciprocidade. Carlos, ano passado, foi internado para fazer uma cirurgia e todo dia a mocinha da limpeza entrava. Oi, tudo bom? Bom dia. Ih, mas que pele linda, que bonita, que não sei o quê. Sou consultora Mary Kay. Um belo dia ela chega para mim e diz, Tânia, estou com uma coceira nas costas, uma coisa horrível. Vamos entrar então ali no banheiro e me mostra o que é isso. Ela estava toda de brutueja. E aí eu falei, eu tenho um produto maravilhoso, você acredita? Se eu passar, você deixa? Deixo. Passei o extra emoliente. E aí falei, vai para casa, leva o meu tubinho e amanhã ou depois da manhã você me diz o que aconteceu. Bom, no dia seguinte ela já mandou uma mensagem, Tânia, parou a coceira. Bom, tá bom. Quando ela chegou no plantão dela, ela foi fazer a limpeza no banheiro e eu falei, vamos entrar aqui, fechar a porta, Carlos está dormindo, eu vou fazer um skincare em você. Ah, o que é isso? Eu disse, é a palavra que a gente usa, que é em inglês, e a nossa empresa é americana, a gente acaba usando, mas é um autocuidado do rosto. E aí fiz. Ela saiu maravilhada, fazendo as contas, já querendo comprar o kit. Bom, só para encurtar. No dia próximo plantão, ela me falou, Tânia, amei, vou querer. Agora, eu achava que você devia conversar com a nossa chefe de enfermagem, que ela é uma pessoa muito bacana e ela vai adorar você. E aí você propor vir fazer reuniões aqui, porque a gente não tem tempo para sair para comprar. E eu nunca me cuidei. Bom, eu fui fazer o primeiro, convidei a Andréia para ir comigo, e nós tivemos experiências de pessoas lá, principalmente mais humildes, de serviços gerais, de copa, de nutrição, falando assim, a única vez que eu cuidei da minha pele foi no dia do meu casamento, há 22 anos, há 23. E hoje em dia, a Diri, como ela é maravilhosa, poderosa, ela falou, Tânia, essas clientes aqui são todas tuas. E eu tenho somente 60 clientes nesse hospital. Eita, que delícia! Assim mesmo que eu ainda não tive tempo de procurar as outras, hein? E olha que um improvável de você atender uma pessoa que você poderia julgar de renda baixa, de sei lá o quê, que não vai comprar nada, que aquela história toda. Você foi lá e fez. Ativou. Aí, ó, exemplo, mais um exemplo. Ativou nela a reciprocidade e ela abriu um caminho para ela. E olha, e essa mesma primeirinha ali, que ganha um saláriozinho e comprou o primeiro time-wise avançado, já comprou o segundo e o terceiro. Eu perguntei a ela se ela está passando no pão, porque eu nunca vi acabar tão rápido. É maravilhoso. Então é isso, a gente vai tendo experiências que a gente vai vendo que através do feeling pessoal a gente está fazendo a reciprocidade naturalmente. Sem buscar primeiro o cifrão, mas o bem-estar do outro, que foi para isso que eu entrei para a Mary Kay. Perfeito. E hoje em dia eu estou feliz porque, além de fazer bem para o outro, para outra, eu tenho um bom dinheirinho na minha conta. Então não tem coisa melhor. Mas não é? Foram quase 30 kits, né, Tânia? Pois é. Foram quase 30 kits lá nesse hospital. Perfeito.
Mas Né? um exemplo aí fatídico, gente, aqui, ó, comprovado, assinado, o que que faz. E uma mentalidade agora, tá? Passando também para vocês, porque a gente instala mentalidades. Quando a gente está falando sobre isso, a gente está instalando também mentalidade na gente. Toda pessoa que está diante de mim, ela está diante de mim por algum motivo. Eu penso assim. Primeiro ponto. E o segundo ponto é, toda pessoa que está diante de mim, ela está por algum motivo e ela tem alguma história. Ai, a última vez que me maquiei foi quando me casei. Ai, eu nunca cuidei da pele. Nossa, desde que meu filho nasceu, eu nunca mais pensei em mim. E meu filho tem 15 anos hoje, agora eu quero voltar a se cuidar. Nossa, eu sou uma copeira que não posso trabalhar maquiada. Tem 10 anos que eu trabalho no mesmo lugar e nunca me maquiei. A gente, quando começa a olhar com esse olhar assim, cara, você tem uma história. Olhar para a cliente, para frente dela, no bugo do olho dela e pensar assim, você tem uma história. Você vai descobrir essa história. Porque a pessoa, quando no teu atendimento, ela vai se... Gente, Mary, que é a coisa mais linda que tem na face da Terra. Você faz uma pessoa se abrir para uma pessoa que não te conhece. Ela se sente confortável em se abrir com você em poucos minutos. Em poucos minutos. Isso é a coisa mais linda da face da Terra. Então, se você não entende que a demonstração é o principal pilar de desenvolvimento desse negócio, que você vai atingir pessoas de várias histórias, de várias mentalidades, de várias maneiras, e, consequentemente, você vai modificar algo nela, você não entendeu o negócio. Não entendeu. Miguel, ainda tem uma coisa que eu lembrei aqui agora. Várias delas, eu agora estava viajando e a Andréia me deu um suporte muito bom. A Andréia ia no hospital entregar, sem ganhar nada, só a minha amizade, meu carinho e meu agradecimento. E várias delas até hoje me falam, Tânia, eu nunca podia imaginar na minha vida que eu ia usar um produto importado. Mary Kay, para mim, era distante. Eu achava que era caro, que eu não podia nunca comprar. Perfeito. Olha só, isso é uma coisa pesada para uma mulher que é igual a mim, é igual a todas nós que estamos aqui, independente da parte da gente financeira, econômica, social. Mulher e homem têm esse prazer, esse gosto, e às vezes se distancia por muita coisa que passa pela vida. Né? Perfeito. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa? Obrigada, Tânia, pela contribuição. Amei, inclusive. Maravilhosa essa história. Amei, amei, amei. Alguém mais quer perguntar algo, quer falar algo, quer fazer algum comentário? Momento. Vocês têm esse momento. Eu quero dar uma sugestão. Depois da ideia. Eu quero dar uma sugestão. Vocês que estão aqui, tem aí uma galerinha boa, você pode adaptar tudo que você ouviu hoje aqui para a sua realidade, tá? E quantos e quantos dias, quantas e quantas vezes eu, a Taninha e a Marisa, várias consultoras que estão aqui, que eu conheço dia a dia, a gente, por algum motivo, não pode sair de casa. Então, a gente pega essa ferramentinha aqui, ó, e começa a conversar com aquela pessoa que você não conversa há muito tempo, começa a perguntar como é que ela está se cuidando, começa a desenvolver um assunto que vai te levar a desenvolver um trabalho. Gente, tem milhões de formas de fazer Mary Kay. E se você não está obtendo sucesso por algum motivo, é porque você não está aplicando como deve ser aplicado. Porque janeiro está aí e, assim, a média de venda diária, ela está altíssima, tá? Todo dia tem alguém pedindo alguma coisa, todo dia tem alguém querendo alguma coisa, todo dia tem alguém querendo se cuidar. E você precisa, né, estar apta, precisa estar em movimento para atender essas pessoas. Eu vou dar uma dica. Todas aquelas pessoas que compram, que você compra com ela, são as pessoas que devem comprar com você. Tá bom? Então, isso aí eu faço isso há anos, desde que eu comecei. Eu me lembro, Miguel, quando eu entrei em qualificação,
quando eu estava tentando entrar em qualificação, e as pessoas que eu cadastrei foram todas aquelas que eu comprava. Então, aquele lugar que eu compro o meu sapato, aquele lugar que eu compro a minha roupa, aquele lugar que eu faço a minha unha, aquele lugar vai me trazer reciprocidade. Então, olha, essa é a minha dica. Vai nelas, que é pra isso mim aí. já assinou. Gente, a gente compra tanta coisa o dia inteiro. Pra mim já assinou. Acabou. Eu vou embora. Já acabou aqui a reunião. Gente, eu nunca pensei nisso. Eu compro tanta coisa o dia inteiro. Sim. Para pra pensar. Uhum. Chocado. Arrasou. Gente, vamos tirar uma foto? Vamos, Eu queria falar vamos. só um negocinho, Miguel. Ainda dá tempo? Temos 1 minuto? Dá sim. Pode falar. Ui. Fala, Ariquinha, minha Diri. Lindas, queridos. Então, eu lembrei exatamente disso, porque eu já tenho 8 anos e meio de Mary Kay. E essa semana foi aniversário da filha de uma cliente. E aí ela falou assim, minha filha vai fazer 15 anos. Aí eu parei e falei assim, cara, eu conheci você há 8 anos atrás. Era uma criança, sua filha já vai fazer 15. Aí ela precisa de alguém para maquiar, você maquia, né? Você pode vir maquiar a gente? Falei, claro. E aí fui lá fazer a maquiagem dela, resumindo tudo, né? Porque no meio do ano passado, ela fez aniversário. E eu tenho ela no Facebook, o Facebook me lembrou, chamei ela no WhatsApp, que era um contato que eu não falava há muito tempo, mandei parabéns para ela. Como a gente faz, que é essa questão de você validar e ser grato, né, aos clientes, você sempre lembrar dela como você gostaria, como a gente fala, né, como a gente gostaria de ser tratado. E aí mando sempre feliz aniversário, mas para mim isso já é comum. E aí tá aí, ok. E aí, no final do ano passado, em novembro, ela me pediu uma base. Eu fui na casa dela, entreguei uma base. Mas também aquele porta a porta rapidinho. E aí, semana passada, ela lembrou que eu fazia maquiagem para ela maquiar a filha. Quando eu cheguei lá para maquiar, aí ela falou assim: olha, eu tenho um desafio para você, que a menina que vir fazer o cabelo não vai vir mais. Você me ajuda? Eu falei, ajudo. E aí ela me perguntou, você tem coisa para prender cabelo? Eu falei assim, olha, de cabelo eu não tenho, mas eu lembrei que você falou que a roupa da sua filha é azul marinho com prata. Ela já tem o cordão para usar no aniversário de 15 anos, que era surpresa. Aí ela falou, tem um cordãozinho prata. Eu falei, eu trouxe uma joinha que eu tenho em casa, que é prata com azul marinho. E eu, lembrei muito dela, que seria, sim, perfeito para usar com a roupa. Aí ela olhou, ela ficou meio parada. Aí ela, mas é para emprestar mesmo? Jura? Não acredito. Aí daqui a pouco chama o marido na sala e fala assim, sabe quem é a Érica? Ele, não. Aí ela, é aquela pessoa que há anos que passa, todo ano ela me manda feliz aniversário. Eu acho que ela não tem noção de como ela me faz bem, como ela me faz feliz. Porque eu falo com ela, às vezes, 2 vezes no ano, pedindo base, porque eu não uso quase nada, mas é uma pessoa que sempre lembra de mim. E eu não tinha noção disso. Todo ano eu dou parabéns, todo ano eu vou lá, entrego uma base. Enfim, fiz a maquiagem da filha, fiz o penteado delas, emprestei o cordão. E aí a filha dela falou para mim, tia, agora você vai ficar guardada na minha memória, pelo carinho que você teve comigo. E aí eu falei, ai, gente, fiquei tão feliz, porque eu fui na intenção mesmo de fazer o bem sem olhar a quem, né? Então você vê, o que você falou hoje, a reciprocidade através de uma mensagem, de você lembrar do cliente com carinho, a questão de você ser fiel a ela também, você prestar um bom serviço de qualidade sempre, porque o que deixa as grandes marcas visíveis é que eles mantêm a qualidade dos produtos, e o produto a Mary Kay já faz por isso só. Então você precisa só manter a sua qualidade de atendimento, que seja só levar uma base, mas ela já me trouxe muitas clientes. Ela hoje só compra uma base, mas aqui, onde eu moro, já tive mais de 20 indicações dela. Por ela. Por ela. Você tá na memória dela. Exatamente. E aí ela falou, agora a gente tem que marcar uma aula de auto-make, porque tem muitos anos que a gente fez, chamar as amigas da filha, que tem 15 anos, que agora já pode fazer maquiagem. Então você vê essa questão da gente estar sempre ali, mesmo que a gente às vezes não esteja atendendo. Mas quem não é visto não é lembrado. Perfeito. Perfeito. Gente, vamos tirar nossa foto? Vamos tirar uma foto, quem puder abrir. Abra as câmeras. Uma foto rápida, gente, olha só. É rápida a foto. Cadê o povo? Quem mais vai abrir? Absurdo, tudo fechado.
Cadê? Essas 17 pessoas estão aqui, ó. Vamos Não pra posso, foto. cara, não posso. Cadê? Sorriso, sorriso. Solta o cabelo, Érica. Pronto, depois eu mando no grupo. Gente, Lindas, excelente noite. maravilhosas. Obrigado pela participação. Obrigado por estarem aqui. Obrigado Obrigada, pela maravilhoso. atenção. E é isso. Quem vai ao seminário, a gente se vê no seminário, ok? Beijo. Valeu, Obrigada, Miguel. obrigada. Beijo. Vai ficar gravado, Obrigada, viu? Miguel. Muito obrigada. Boa noite para todas. Beijo. Beijo, gente. Boa noite, beijo. Eu não sei, eu gostei da palestra dele, eu acho que ela falou bem. Peraí. Peraí, que você está falando, está escutando. Peraí. Não. Pronto. Muito bom, né? Ele fala muito bem. É empatia, né, que chama, né? Mas peraí, que ainda está aqui. Peraí, Carlos, ainda está falando, ainda está coisa. Que esquisito.